Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Colégio Estadual do Espírito Santo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ivna de Química e eu estou aqui para fazer uma videoaula bem resumida para que você possa fazer a atividade dessa semana sem preocupações. Nessa semana, nós vamos falar sobre separação de misturas. Para a gente falar sobre separação de misturas, a gente vai precisar revisar um pouquinho o conteúdo do que é misturas. Misturas são as junções, né? A junção de duas ou mais substâncias diferentes. Essas misturas podem ser homogêneas, quando essa junção de substâncias dá uma mistura de uma fase só, ou podem ser heterogêneas, quando a mistura apresenta duas ou mais fases diferentes. Então, por exemplo, se eu pego um pouco de tinta azul e misturo na água, eu vou ter no final uma água azul. Eu não consigo separar o que é tinta e o que é água. Eu só consigo ver uma única fase, a água azul. Então, esse tipo de mistura é uma mistura homogênea. Agora, se eu misturar água e óleo, eu consigo ver perfeitamente as gotículas amarelas de óleo dentro da água transparente. Eu consigo separar a fase da água, que é um líquido transparente, da fase do óleo, que é um líquido mais grosso e amarelo. Então, se eu tenho duas fases diferentes, eu vou ter uma mistura heterogênea. Bom, para que a gente vai falar de misturas heterogêneas? Para ver alguns tipos de separação dessas misturas heterogêneas. Vão ter separações que a gente faz em indústrias e também separações que a gente faz dentro da nossa casa, como por exemplo o café. Para fazer o nosso café de todo dia, que nos mantém acordado, a gente mistura pó de café na água. Mas a gente não toma o pó de café, a gente precisa separar esse pó de café para tomar só o café. Então, esses tipos de separação a gente vai ver que elas recebem uns nomes especiais. E nós vamos ver quais são os nomes e cada tipo de separação dessas misturas. O primeiro tipo de separação, a gente faz em casa direto, quando a gente vai catar pedrinhas no feijão. É a catação, é uma separação manual de sólidos de características diferentes. Então, eu consigo diferenciar a pedrinha do feijão e eu consigo separar esses dois componentes manualmente. Então, catação é a separação manual de sólidos. Não é aquilo que vocês fizeram no carnaval, tá? Saíram catando todo mundo por aí. É a separação manual de sólidos. Não se esqueçam. Peneiração também separa sólidos. Enquanto a catação separa sólidos com características diferentes, a peneiração separa sólidos com tamanhos diferentes. Quando eu quero fazer um concreto, eu não posso usar areia cheia de cascalho. Eu preciso usar areia só fina. Então, o que eu faço? Eu passo essa areia por uma peneira, a areia fina cai para eu fazer o concreto e o que sobra retido na peneira são as pedras de cascalho que são maiores. Então, peneiração é uma separação de sólidos de tamanhos diferentes e onde a gente passa essa mistura por uma peneira. A separação magnética acontece muito nas indústrias de reciclagem. Então, se você tem uma série de resíduos, igual aqui, um monte de entulhos, e você quer separar o ferro, que é um resíduo valioso, né? Tem ferro velho que vem de ferro para reciclagem. Então, o ferro é um material valioso para reciclagem. Como que a gente pode separar, por exemplo, o ferro desse entulho de construção? A gente acopla um ímã gigante aqui na ponta dessa máquina e passa esse ímã sobre o entulho. O ferro, que é magnético, gruda no ímã e a gente separa ele. Então, separação magnética é a separação de sólidos através de um ímã, onde um desses componentes é magnético. Ventilação é a separação de sólidos diferentes, com diferentes pesos, através da ação de uma corrente de vento. Ou seja, eu vou apanhar café. Aí, a hora que eu puxo os grãos de café, vem folha, vem palha. E eu não quero essas folhas e palhas. Então, o que eu faço? Eu jogo o café para cima, o vento passa e arrasta as palhas e as folhas que são mais leves e deixam os grãos. Isso acontece muito quando a gente torra amendoim. Então, a gente torra amendoim, ele separa da casca. E aí, o amendoim torrado, a gente separa ele como? Basta soprar, que as cascas são leves e vão embora com o vento, e a gente pega o amendoim torrado sem cascas. Então, ventilação é a separação de sólidos de diferentes pesos através do arraste
do componente mais leve por uma corrente de ar. Levigação é o tipo de separação que vocês precisam lembrar da exploração do ouro. Então, levigação, que é um nome diferente, lembra do ouro. Esse material que esse homem está segurando aqui, essa vasilha, ela é chamada de bateia. A bateia é como se fosse um chapéu de chinês ao contrário, um cone. Ele pega essa bateia e imerge essa bateia no rio e pega cascalhos, areia do leito do rio. E ele vai girando essa bateia. Quando ele gira essa bateia, o componente mais pesado ele vai ficar no fundo, lá na pontinha do cone, enquanto o componente mais leve fica em cima. Por que é usado para a gente explorar ouro? O ouro é muito mais pesado que os cascalhos do leito do rio. Então, quando eu pego os cascalhos do leito do rio na bateia e giro, o ouro vai para o fundo e os cascalhos ficam em cima. Eu abaixo a bateia de novo, a corrente de água leva os cascalhos e o que sobra são as pepitas de ouro que são mais pesadas e ficam no fundo. Ou seja, eu separo o ouro dos cascalhos pelo peso. O mais pesado vai ficar lá no fundo do cone. Antigamente, para a gente não perder o ouro, se usava colocar mercúrio. Por que colocar mercúrio? O mercúrio, quando ele entra em contato com o ouro, ele faz uma amálgama. É uma reação como se ele grudasse nas pepitas de ouro. O mercúrio é líquido à temperatura ambiente e um metal extremamente pesado. Quando ele gruda no ouro, o ouro fica mais pesado do que ele já é. E aí ele desce com mais facilidade ao fundo. Ele é usado porque existem pepitas de ouro que são tão pequenas que elas podem ser levadas pela corrente de água, porque elas são leves. Então, quando você usa o mercúrio, você deixa elas com peso suficiente para elas se depositarem no fundo da bateia. Qual que é o problema de usar mercúrio? O mercúrio é um metal tóxico, tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano. O uso de mercúrio na água e o consumo dessa água contaminada pode trazer sérios problemas de saúde, levando até mesmo a pessoa que se contamina por mercúrio à morte. Muitas pessoas durante muito tempo tiveram problemas de saúde relacionados justamente ao garimpo do ouro, porque não havia um controle do uso do mercúrio. Hoje, usar o mercúrio é terminantemente proibido. Mercúrio só é usado em garimpos ilegais, que além de deflorestar, né, o solo brasileiro, acabar com as florestas, ele também contamina os leitos de rios. Por isso que a gente deve sempre, toda vez que necessário, fazer campanhas, fiscalizações para evitar o garimpo ilegal de ouro, para evitar esse tipo de contaminação da natureza e dos leitos dos rios. A decantação é uma das separações mais simples. Separa um componente sólido de um líquido e é a primeira etapa no tratamento de água. Então, quando a Cezanne vai lá e capta a água, ela vem toda barrenta do rio. Qual que é o primeiro passo? Deixar essa água em um grande recipiente, uma grande piscina, paradinha por um tempo. Com a ação da gravidade, o barro que é mais pesado vai sedimentando, vai depositando no fundo. Quando ele estiver todo decantado, todo depositado no fundo, basta retirar a água limpa que fica em cima. É lógico que o processo de tratamento de água ainda tem outras fases. Não é só retirar o barro, é também preciso desinfetar a água, então tem que jogar cloro. Então, uma outra aula eu vou fazer uma explicação só sobre tratamento de água para vocês. Mas decantação é a separação de componentes por ação da gravidade, onde o mais denso, com a ação do tempo e da gravidade, vai para o fundo. Filtração. Chegou a hora da gente tomar o nosso café. Como é que a gente separa o pó de café da água? A gente filtra o pó de café. Então você pode usar um coador de pano, né? A sua avó, seu avô geralmente gosta de usar esse tipo de coador, ou você pode ir no supermercado e comprar um filtro de papel. Quando você passa, o pó de café fica retido no filtro e o café sai coadinho, filtradinho para você no copo beber só o café sem pó de café. Então, filtração é a separação de um sólido de um líquido através de um filtro. Centrifugação. Quando você vai tirar sangue, você já observou que o sangue ele fica dentro de um tubinho? Porque depois que ele tira o sangue, esse tubinho vai para um equipamento chamado centrífuga, onde ele sofre uma centrifugação. Antes da gente saber
qual é o tipo de separação, como isso acontece, a gente precisa entender como funciona a força centrífuga. Imagine que você está indo para a escola. Quando você passa pela curva do Saldanha, a curva é tão intensa que o seu corpo é jogado como se fosse jogado para fora do ônibus. Você vai fazer aquele movimento, né? E é um movimento que geralmente é para sair da curva. Essa força que te joga para o lado, saindo da curva, é a força centrífuga. Então, se eu tenho um objeto fazendo um círculo, existe uma força que puxa ele para fora do círculo. Essa força que puxa ele para fora do círculo é chamada de força centrífuga. Bom, para que a gente vai usar a ação dessa força? Quando eu giro os tubos, a força centrífuga, ela vai pegar os componentes pesados do sangue e vai jogar lá para baixo, como se fosse sair do tubo. Então, a parte pesada do sangue fica embaixo e a parte leve do sangue fica em cima. Dessa forma, a gente separa o sangue. Então, eu coloco o tubinho de sangue na centrífuga e ele vai começar a girar. A parte mais pesada vai para o fundo, que são os glóbulos vermelhos, e o plasma sanguíneo, que é mais leve, ele fica em cima. Quem faz análise de sangue é um biomédico. Se você gosta dessa área e se interessa por essa profissão, você deve procurar fazer biomedicina. Fica a dica aí. Se você for um biomédico, você vai usar muita centrífuga para analisar o sangue dos seus pacientes. E imagine agora a situação. Nós vamos para a praia fazer um churrasco e alguém de sacanagem joga o nosso sal para temperar a carne na areia. Como que a gente pode fazer para reverter essa situação? Bom, o sal é solúvel em água. O que quer dizer solúvel em água? Quer dizer que ele se dissolve em água. A areia não é solúvel. Então, se eu tenho sal e areia e eu jogo água, o sal, que é solúvel, se dissolve na água e sobra só a areia que não dissolve. Eu retiro a água salgada, então ali tem água e sal. O que eu vou fazer? Eu vou evaporar a água, deixar a água evaporar e o que vai sobrar ali é o sal. E assim a gente não vai perder o nosso churrasco na praia, não é mesmo? A evaporação é um tipo de separação de misturas homogêneas, como a água salgada é uma mistura homogênea. Misturas homogêneas são o assunto da nossa próxima aula. Então fique ligado aqui no site do Química Estadual ES para que você não perca as aulas resumidinhas, bem no jeito para você fazer as atividades, sem ter que gastar muito da sua internet baixando vídeos de 30 minutos. Pois bem, meus alunos, era isso que eu tinha que falar com vocês. Eu agradeço a atenção de vocês e aproveito para reiterar, para falar de novo que a pandemia é real, não é uma gripezinha. Então, em nome das pessoas que você ama, proteja essas pessoas. Fique em casa, tá certo? Beijos da professora, moléculas e moléculas cheias de alegria, bons estudos para vocês.